Quero contar também que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se reuniu nesta segunda-feira com o presidente de El Salvador, o Bukele, um dos parceiros do americano na política anti-imigração. Luca Bassani é quem vai trazer as informações desse encontro para a gente agora. Lindos cabelos, Luca, bem-vindo. Muito obrigado, Evandro. Bom vê-lo de volta e boa tarde a todos que nos acompanham. O presidente Donald Trump recebeu hoje na Casa Branca o presidente de El Salvador, Nayib Bukele, uma liderança jovem latino-americana que ficou conhecida no nosso continente também pela questão da segurança, já que El Salvador era um dos países com maior número de homicídios per capita a cada 100 mil habitantes, né, considerando a população de um país, e conseguiu reduzir isso drasticamente. O presidente Donald Trump disse, inclusive, que é muito boa a parceria feita com El Salvador para a deportação de imigrantes ilegais que têm ido ao país. Até agora já são cerca de 200 venezuelanos que foram presos em El Salvador, já que não conseguiram ser deportados para a Venezuela, e o plano de Donald Trump é continuar com isso durante os próximos anos, inclusive podendo mandar até mesmo cidadãos americanos que representem alta periculosidade ao Estado norte-americano. O presidente Trump disse, eu abro aspas, eles têm estruturas bem fortes e não brincam em serviço. Eu gostaria de facilitar e de ir um passo além. Poderia ajudar a pagar pelas prisões se nossas leis permitirem. Deixando claro que gostaria de, inclusive, investir nesse sistema carcerário de alta segurança desenvolvido em El Salvador, que já está sendo utilizado pelos norte-americanos. O presidente Bukele agradeceu a recepção e disse que espera que durante os próximos anos essa parceria possa se tornar ainda mais próspera. Muitos críticos de Donald Trump e os democratas falam que essa medida ela viola uma série de direitos humanos, também pelo fato de várias dessas organizações acusarem internacionalmente Bukele de prender muitas pessoas sem o devido processo legal. Aí a gente vê que é um assunto bastante polêmico, que os críticos se dividem, mas foi uma recepção muito calorosa ao presidente salvadorenho em Washington, D.C. durante essa tarde, Evandro. Agora, ô Luca, eu queria falar um pouquinho sobre essa guerra tarifária entre Estados Unidos também e China. A Casa Branca está preocupada com a economia do país asiático? Ela está preocupada sim, afinal nós vimos que a guerra tarifária na semana passada ela escalou a um patamar nunca antes visto, né? Chegou a estacionar no ponto de 145% dos Estados Unidos para a China e 125% da China para os Estados Unidos, e por enquanto não há nenhum tipo de confirmação que os dois países estão conversando formalmente para uma negociação. O presidente Donald Trump disse que tudo está acontecendo conforme foi previsto, mas a China disse que não voltará atrás e que provavelmente também não dê o primeiro passo. Enquanto isto não acontece e os mercados ainda continuam preocupados com essa imprevisibilidade, a Europa começa já a negociar com os Estados Unidos futuros acordos. Afinal, durante o anúncio do tarifaço, o bloco europeu foi taxado em 20%, depois quando Trump recuou, o bloco europeu ficou, então, taxado na faixa dos 10% e agora há uma série de tratativas durante os próximos 90 dias, porque há a chance, segundo o que disse Trump, de tudo voltar ao que foi anunciado naqueles cartazes, naquela tabela apresentada para o mundo, mostrando quanto que cada um dos países deveria pagar. Aqui na Europa, a recessão econômica já é realidade, infelizmente, em alguns países, como é o caso da Alemanha, mas os novos governos que têm assumido e o próprio governo alemão, que assumirá no dia 6 de maio, já disse que negociará diretamente com Donald Trump para encontrar termos mais favoráveis que não sejam tão prejudiciais para a economia já cambaleante aqui da indústria europeia, da grande Alemanha, que segue um momento econômico muito difícil durante os últimos 4 anos. Isso preocupa todo mundo, né? Obrigado, Luca Bassani. Um abraço para você, bom trabalho aí na Europa. Ô, Alan Gani, em que momento que essa história, essas taxações e essa guerra tarifária se acomodariam? Acomodariam quando um dos presidentes, ou da China ou dos Estados Unidos, derem o primeiro passo. E quem daria o primeiro passo no teu ponto de vista? Porque a gente está falando de dois movimentos... Muito difícil, né? Porque eu ainda aposto que a China daria o primeiro passo, porque o chinês, Evandro, ele é muito pragmático. Agora, o Xi Jinping já disse que também não vai dar esse primeiro passo. O Donald Trump também é bastante teimoso. Agora, ambos os países acabam saindo perdendo. Veja que o que aconteceu na quarta-feira nos Estados Unidos foi muito emblemático. Quando escalou essa guerra tarifária, o Japão fez uma venda maciça de títulos públicos norte-americanos. O Japão sinalizou para o mundo
Em outras palavras, de uma maneira bem direta, Evandro, eu não confio nos Estados Unidos como devedor, porque eu estou vendendo os títulos públicos da dívida norte-americana. E aí a taxa disparou, foi para mais de 4% e ainda não cedeu essa taxa de juros. Portanto, ali era uma sinalização muito forte de que uma guerra tarifária, se isso continuar no patamar que está, significa possibilidade de menos crescimento nos Estados Unidos e mais inflação, o que a gente chama de estagflação, que inclusive os grandes bancos de investimento dos Estados Unidos já aumentaram essa probabilidade por conta da guerra tarifária. Do lado chinês, eles perdem porque perdem acesso também ao mercado consumidor norte-americano. Então é ruim para todo mundo. A crise de 1930 está ligada também ao protecionismo, mas isso é um assunto para outro dia. O Gustavo Segré, e o Brasil tenta se adiantar também com essa sanção do presidente Lula a possibilidade de retaliar os Estados Unidos a depender de como ficarem essas negociações. No teu ponto de vista, de que maneira que essa taxação poderia ou não impactar o nosso país? Eu continuo pensando, Evandro, que não é um problema, é uma oportunidade. Quando você tem um produto que outros países estão produzindo e esse produto é destinável a um mercado como o americano, vamos tomar o exemplo 3 em 1. Todos nós vendemos para o Evandro Cini. Porém, Evandro Cini um dia acordou e disse, não, eu vou taxar todos os produtos que o Pepe Monteiro me manda e eu vou colocar 125% de imposto de importação, medida claramente protecionista. Mas os produtos de Alan Gani no Brasil, Gustavo Segré na Argentina e Semaria em, Uruguai, não estão taxados ao 125%. De fato, ia ser taxado a 10%, mas como não teve retaliação, então está aí tranquilo e segurando para ver se vai taxar ou não. Claramente, o nosso produto, que certamente não tem a produtividade que tem um produto de uma indústria chinesa e a competitividade que teria esse produto para ingressar nos Estados Unidos, então começa a estar mais barato. Ou seja, nós poderíamos ter um produto cujo custo seja, 50%, 60% mais alto que o produto do Pepe Monteiro e mesmo assim teríamos competitividade para entrar no mercado americano. Então me parece que é uma oportunidade. Agora, tanto Trump quanto Xi Jinping não são pessoas que estão improvisando naquilo que eles fazem. E quando você observa uma jogada dessas por parte de Trump, e devemos lembrar, Evandro, quando isso começou no 3-1 falamos, o objetivo é China, não é outro, é China. E era China, está provado que era China. Aí nós vemos que o crescimento daqui em diante da China estava sustentado nas exportações, não era no crescimento do consumo interno como foi até agora. A China deve ter nos próximos 10, 15 anos uma diminuição de 150 milhões de chineses no crescimento projetado demográfico. Estamos falando da metade dos Estados Unidos de América. Então, esse crescimento nas exportações, os Estados Unidos falaram, peraí, se hoje já tenho 240 bilhões, números redondos, de déficit comercial no último ano e o projeto de expansão da economia chinesa vem com as exportações, eu vou sofrer. Então se antecipa o Trump e coloca um avião chinês que estava pronto para decolar com esse projeto de exportações com um problema no motor. Agora tem que se virar. E agora? O que a gente faz? Por isso me parece que essa prioridade de negociação deveria sair da China, mas aí também entram as questões de ego, né? Quem está resignando a oposição perante quem? Mas ainda tem muito para falar sobre esse assunto, com certeza. E abram uns guarda-chuvas aí, vai chover canivete, porque o Gani pela primeira vez vai divergir aqui do Gustavo Segré. Pois é, eu vou divergir o seguinte, eu vejo que é uma visão diferente. Na verdade, o crescimento chinês até agora se deu muito voltado às exportações. Tanto é que as empresas norte-americanas, vários países, foram para a China para produzir, virou ali uma plataforma de exportação para o resto do mundo. Isso enriqueceu muito a China. Começou a formar uma grande classe média na China. E essa classe média tem aumentado. Há previsões, em números absolutos, não relativos, mas que em 2030 a China terá a maior classe média do planeta. Então eu vejo que a dinâmica de crescimento chinês ela tem mudado. Ou seja, ainda é muito voltado para as exportações, mas o crescimento do mercado interno é muito grande e vai representar cada vez mais no consumo interno chinês.